Bem-vindo ao canal. Aqui tem música, arte, informações e notícias. Se inscreva, curta e compartilhe. Fazer deixar marcado termos ultrapassado os 500 dias do governo Bolsonaro, com o desafio de mitigar os impactos econômicos da pandemia, isso sem comemorações, apenas apresentando alguns resultados para os senhores. A governança por ciclo de 100 dias é um instrumento de gestão pública que define metas nacionais prioritárias, baseadas no critério de efetividade da entrega e considerável impacto social, sempre em alinhamento com o programa de governo Caminho para a Prosperidade. Eu gostaria, primeiramente, em nome de todo o governo, nos solidarizarmos com as famílias que perderam entes queridos durante essa pandemia. Comparando com outros países, o Brasil tem proporcionalmente número de óbitos, como os senhores podem ver no quadro, no slide que está à frente dos senhores. Os dados apresentam o número de vítimas da pandemia em diferentes países. Bélgica, Espanha, Reino Unido, Itália, são alguns exemplos para os senhores. Adotou-se como marco inicial para esses números o dia em que os países notificaram o seu 100º caso. Nós estabelecemos, então, uma visão de proporcionalidade com base na população dos países, como os senhores podem ver. Essa fotografia evidencia que o Brasil, no seu 61º dia, após o 100º caso, apresenta um número de óbitos acumulados proporcionalmente bastante inferior. Grande parte desse resultado se deve exatamente às medidas que foram adotadas. A Casa Civil, como centro de governo, vem cumprindo a sua missão de coordenação das ações transversais e interministeriais, sempre com foco na sinergia dos trabalhos. O balanço das medidas dos últimos 100 dias de governo, nós realizamos mais de 1.800 ações para minimizar os danos das famílias brasileiras. Os estados receberam uma enorme quantidade de recursos materiais e financeiros. Esses dados foram já repassados e estão à disposição da imprensa. Eu queria deixar um agradecimento ao Senai e parceiros da iniciativa privada, que por intermédio do projeto Iniciativa e Manutenção, já consertaram 753 dos 2.770 respiradores recebidos e distribuídos a estados e municípios. Eram respiradores que existiam, por falta de utilização estavam indisponíveis, e essa parceria proporcionou a entrega desses respiradores. Nós já repatriamos mais de 22.000 brasileiros em 80 países, mantendo aquele lema de ninguém fica para trás. Para marcarmos os 500 dias e mostrarmos o foco do governo no bem-estar da população e em virtude da pandemia, isso estar focado exatamente na questão econômica e social, nós temos hoje aqui os ministros Guedes e a ministra Damares, para abordar, respectivamente, a parte que foi feito na parte econômica e na parte social. E o ministro Ramos, pela Segov, para fazer a apresentação inédita de um vídeo dos 500 dias. Ministro Ramos, por favor. Muito obrigado. Ministro Braga Neto, ministro Paulo Guedes, queria ressaltar que é uma honra para mim, como cidadão e ministro, estar sentado do lado do homem responsável em conduzir a economia desse país da maneira que está sendo conduzida, um herói. Eu presto de público aqui a minha gratidão e reconhecimento, ministro Paulo Guedes, querida ministra Damares. Eu queria, antes de passar o filme, destacar como foi feito hoje pela manhã,
pela ministra Damares, que preparou muita coisa para esse ano, e infelizmente, fruto da pandemia e das mortes que estão acontecendo, da situação grave e muito triste, nós fizemos uma reflexão e, por decisão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, não há momento agora para comemorar. O momento é de refletir, como já disse o ministro Braga Neto, fazer um pleito de ressentimento e condolências às famílias enlutadas, perderam seus entes queridos, e eu tenho certeza, estou falando em nome de todos que aqui estão, em nome do presidente da República, mas, como eu tenho pontuado, e não vou deixar de pontuar novamente, até conversando com o meu pessoal antes de vir para cá, eu me sinto até lisonjeado, porque alguns órgãos da imprensa e revistas de circulação nacional teceram alguns comentários com críticas dessa minha maneira de colocar com relação à importância para o Estado Democrático de Direito, para a liberdade da nossa imprensa. Mas a imprensa tem que ter consciência que ela tem um peso muito grande do que ela noticia, do que ela vincula. Só um dado interessante, antes de mostrar os números, um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma universidade de renome, ele disse que as ocorrências de ansiedade e estresse que estão sendo causadas nesse momento pelas notícias e pelo temor, para não dizer terror, de grande parte da população, aumentou 80% durante a pandemia. São dados de pesquisa de uma universidade renomada. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é a manchete de um jornal de grande circulação, quinta-feira, agora ontem. Está aqui, por uma questão de respeito à empresa, eu tirei o jornal. Eu peço, por favor, para retornar aquela parte do número de mortes. Então, a pessoa que pega esse jornal de manhã, sem saber exatamente como é isso aqui, ele lê que o Brasil passa a França e já é o 6º país com mais casos. É o que está dizendo esse jornal. Ele não explica o que é isso que ele está falando. O interessante é o seguinte: a população brasileira são 209 milhões de pessoas. O Brasil é um país continental. E aí o jornal pega e faz uma comparação com a França, porque a intenção é assustar. Pô, o Brasil passou a França. Pô, o caso é terrível, é um terror. Só que aí, o quadro que os senhores estão vendo, considerando a população, o Brasil está atrás de praticamente todos esses países: Bélgica, Espanha, Reino Unido, Itália, França, Estados Unidos, Alemanha, e aí vem o Brasil, em número de óbito por milhão de habitantes, 58 óbitos. Está aí no quadro. Não estou minimizando as mortes, pelo amor de Deus. Uma morte é pleiteada pelo pranto dos seus familiares, sofrida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: é importante que nós tenhamos a consciência, quando noticiamos, vamos explicar o que nós estamos colocando. Outro dado apenas para a reflexão de todos aqui, de todos, inclusive do nosso ministro. Não, isso aqui é estudo, dados abertos do Ministério da Saúde. Não estou falando de Covid-19, não estou falando. Considerando que seria um ano normal, a média dos anos de 2016 a 2018, a média de óbitos por ano, 1.253.000 pessoas morrem, de várias causas. De doença de Chagas, que é muito ruim, cerca de 4.800 pessoas. Dessa doença, infelizmente, muito forte, o câncer, 221.653 pessoas. De aparelho circulatório ou infarto, qualquer um de nós, meu querido repórter, não vou citar o nome, mas
todos nós, eu me incluo, podemos a qualquer momento sofrer um infarto do miocárdio. E vamos deixar essa vida, porque assim é. Como diz a Bíblia Sagrada, né, para aqueles que creem, não sabemos o dia e a hora. Temos que nos preparar. E mais um dado, ligado que não é Covid, pneumonia, 80.327. Outra coisa, todo mundo aqui deve andar de carro, ou deve andar de ônibus, pratica esporte. A média de mortes por ano, de queda, afogamento, acidente automobilístico, lesões provocadas por toda a ordem, 164 mil mortes. Os números são impactantes, mas nem por isso é instaurado um clima de terror. Nosso presidente da República tem batido muito na tecla, e aqui está o ministro Paulo Guedes. É uma pandemia, medidas estão sendo adotadas, o governo, o ministro Braga Neto acabou de dizer, acho que 7 bilhões, né, Braga, de dinheiro, está importando kits de teste, tudo está sendo feito. Mas é uma pandemia que atingiu o mundo, parece que só atingiu o Brasil, atingiu o mundo. E aí a economia, conheço amigos empresários, tenho um relacionamento. Assim, onde o ministro Paulo Guedes vai entrar, quem sou eu para entrar nessa área? Ela vai matar muita gente, por causa daqui eu esqueci de falar, pessoas anualmente que morrem de fome, subnutrição, com doença por falta de alimentação, cerca de 5 mil pessoas, desnutrição. Então, se a pessoa não tem trabalho, não pode trabalhar, é profissional liberal, vai viver de quê? Vai comprar remédio como? Como é que vai comprar o material que precisa se cuidar? Uma coisa o presidente tem falado, e é verdade, economia e saúde, elas têm que andar juntas, entrelaçadas. E não é crítica, eu sou funcionário do Estado, sou militar ainda nativo ou ministro. O elemento que tem o seu salário todo mês, ele vai ficar em casa, tranquilo. E o que precisa labutar diariamente, suar o seu suor com esforço, vai viver de quê? É essa reflexão que eu passo. Quero mais uma vez agradecer as emissoras que estão divulgando o placar da vida. Os senhores veem como é importante, vou finalizar antes do filme. Nós temos nesse momento cerca de 202 mil, está ali no quadro, infectados. Por favor, façam como a emissora Record, a Rede TV, a Band, ou o Jornal da Globo News à noite. Interessante, da Globo News, presto aqui a Justiça, o senhor Heraldo Pereira abre o Jornal das 10, citando os recuperados. Se nós somarmos brasileiros salvos com em recuperação, eu fiz a conta, 188 mil pessoas, 188.925 pessoas estão salvas, mas o número para causar o terror, o número para assustar é 202.918. Se os senhores fizerem a matemática simples, essa diferença está dando 13.993, praticamente próximo ao número de mortes que está alto, 17 mil. É isso, é questão de bom senso. Então eu peço que continue, podem me criticar, não estou preocupado, o general ou o ministro só quer notícias boas, não, eu quero que os senhores publiquem as duas faces da moeda. Está morrendo gente, como eu disse, é uma tragédia, é uma tristeza, os meus sentimentos, condolência à família, a todos, mas vamos falar também das ações positivas. Eu peço agora para passar o filme, por favor, dos 500 dias. Muito obrigado. Desde o início, o governo federal tem combatido a pandemia de coronavírus em todas as frentes. Da saúde à economia, dos brasileiros em comunidades carentes aos que estão no exterior. Afinal,
ninguém fica para trás, facilitando o acesso à população a testes, tratamentos e garantindo máscaras, álcool em gel, luvas e equipamentos de proteção individual para quem está na linha do combate. Auxílio emergencial a trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores, a todos os brasileiros em situação mais vulnerável. Programa de manutenção do emprego e da renda, expansão do Bolsa Família. Tudo isso porque nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. Milhares de profissionais de saúde contratados, descontaminação de espaços públicos, operações para garantir a chegada de equipamentos e medicamentos, abastecimento em todo o território, tudo para que ninguém fique para trás. Suspensão de tributos, diminuição de juros e negociação de dívidas para os empresários e também para as famílias brasileiras. Crédito para pagamento de salários e preservação de empregos. Novos créditos e suspensões de dívidas para estados e municípios. Acolhimento, socorro, tratamento, prevenção, auxílio, reconstrução. São muitos os números, inúmeras as ações. Para que possamos sair dessa juntos, para que possamos sair dessa maiores, para que continuemos fazendo deste grande país uma grande nação, ninguém pode ficar para trás. Ninguém. Com a permissão do ministro Braga Neto, só queria agradecer à SECOM, Secretaria de Comunicação, na pessoa do Fábio von Garten, que produziu esse vídeo, por uma questão de justiça, né? Eu esqueci de mencionar a Rede TV, que também tem colocado o número de recuperados e salvos, e a CNN. Mais uma vez, muito obrigado. Emocionante. Boa tarde, senhores. Emocionante. Emocionante, Brasil. Nós sonhamos com esses 500 dias. Sonhamos muitos. Todos nós, ministros, sonhamos com a celebração dos 500 dias. E, coincidentemente, os 500 dias, ele é o Dia Internacional da Família. E nós tínhamos sonhado com a entrega dos 500 dias. Quando nós saímos para descansar no final do ano, a gente saiu sorrindo, porque no dia de hoje nós íamos entregar para o Brasil tanta coisa. A gente saiu feliz porque entre o 400 e o 500 dias, vocês estariam aqui com a gente hoje recebendo as nossas entregas. Seria um dia de grande celebração. A gente sonhava com uma grande festa aqui no Palácio, a gente sonhava em fechar as ruas e celebrar. Os índios dançando com a gente, os ciganos, os quilombos vindo para cá para celebrar todas as entregas, os ribeirinhos. E hoje nós estamos aqui, em 4 ministros, apresentando. Porque do 400 para o 500 dias nós fomos surpreendidos com o vírus, com a pandemia. Mas estamos desanimados? De jeito nenhum. Podemos até estar tristes porque não podemos hoje fazer a nossa grande celebração. Mas estamos aqui para dizer que nós estamos fazendo muito. O vírus não nos abateu. Queremos hoje, no Dia da Família, mandar o nosso abraço para todos aqueles que perderam um parente, um amigo, um ente querido, filho, mãe, um irmão. Hoje nós não temos muito o que celebrar, não. Mas a gente quer fazer um compromisso com o Brasil. Nós vamos ter os 1000 dias. E a nossa festa vai ser muito maior. A celebração vai ser muito maior. E nós estamos aqui para dizer que do 400 para o 500, nesses 100 dias, esses ministros trabalharam muito mais. As nossas entregas, talvez vocês não estão vendo as grandes obras, porque fomos impedidos.
Mas as nossas entregas estão lá nos armários. Quando as famílias abrem os armários, o arroz e o feijão está lá. As nossas entregas estão no cuidado com a criança, com o idoso, com a mulher. Estamos cuidando do nosso povo. É possível que ainda não tenham chegado em todos. A semana que vem nós temos um grande desafio, eu e a primeira-dama, nós vamos à região ribeirinha. As carretas estão sendo lotadas esse final de semana. As cestas básicas vão chegar na Ilha do Marajó, ministros. Vocês não têm ideia a logística que é para chegar uma cesta básica na região ribeirinha. Nós vamos ter que envolver carretas, nós vamos ter que envolver navios da Marinha, depois nós vamos ter que envolver navios menores de pessoas que estão vindo colaborando, depois pequenos barcos. E em alguns lugares depois nós vamos ter que ter jovens carregando nas costas, porque entre a beirada do rio e até comunidades, até um dia de caminhada. Mas as cestas básicas vão chegar a todos no Brasil. Vocês não vão ver, porque é difícil para vocês da câmera ir com a gente e carregar a câmera nas costas, porque pesa, é longe. Mas ninguém vai ficar para trás. Essas são as nossas entregas nos nossos 500 dias. Um pouco tristes, mas não desanimados. Estive aqui nas últimas sexta-feira dos últimos meses, falando de todas as entregas na área social. Eu acho que seria repetitivo eu vim aqui apresentar números, mas a gente chega aos 500 dias com mais de 200 bilhões de investimentos em todos os 5.570 municípios, beneficiando mais de 200 mil profissionais que estão lá na ponta. Mais de 100 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Esse é o governo que cuida de famílias. Na área da saúde, quanta coisa a gente tem feito. Se a gente fosse aqui trazer números, a gente ficaria a tarde toda aqui, apresentando para os senhores os números dos 500 dias. Mas a gente percebeu nesse momento da área da saúde que a gente precisava cuidar de detalhes. Nosso ministério, por exemplo, na área da saúde, apresentou um detalhe que o mundo inteiro está vindo pedir para o nosso ministério a cópia. Uma cartilha de prevenção de acidente doméstico. Este é um governo que pensa em família. Hoje é o 500 dias de governo. Dia Internacional da Família, estou dando aqui para vocês um exemplo. Que outro governo pensou em falar para as famílias, cuidado, nesse momento de quarentena, com os acidentes domésticos, porque sem quarentena já acontece tanto. Nesse momento que as famílias estão dentro de casa, as crianças com muita energia, correndo, se batendo nas paredes, correndo, nós preparamos uma cartilha de prevenção de acidentes, com a nossa Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, que está aqui o nosso secretário. E essa cartilha está beneficiando tantas crianças. Aí a gente vem na área da proteção social e a gente encontra aqui mais de 2.500 gestores de assistência social sendo treinados com relação à proteção neste momento de pandemia, como proteger os vulneráveis. Aí a gente vem aqui agora com mais de 2.000 conselhos tutelares recebendo material lúdico para que o conselheiro tutelar, vá nas casas falar com crianças sobre coronavírus. Vocês conseguem entender um governo federal que treina alguém para falar de forma lúdica para a criança lá na porta como se proteger do coronavírus? O governo Bolsonaro pensou. Nós temos conselheiros tutelares com nariz de palhaço. Indo na porta, batendo na casa, eu quero falar com a criança. Quero falar sobre um bichinho chamado coronavírus. E ele precisa lavar mão. Isso é um governo que se preocupa com criança, falando de forma lúdica, com todas as crianças do Brasil. Nós temos aqui no âmbito do programa Criança Feliz. Você sabe que o programa Criança Feliz do ano de 2019 ganhou o maior prêmio mundial. Nós fomos matéria no mundo inteiro, pouco vocês falaram sobre isso. Do maior programa de atendimento à primeira infância, foi o Brasil que ganhou o prêmio mundial. E o programa Criança Feliz tem 25 mil visitadores domiciliares, que visitam as crianças na primeira infância. Esses 25 mil visitadores também foram treinados para falar com as mães de crianças de primeira infância sobre o combate ao coronavírus. É um governo que se preocupa com a criança na primeira infância.
Aí a gente vem, o programa Famílias Fortes no nosso ministério treinou mais de 450 profissionais neste momento em 20 municípios para já começar a executar o programa Famílias Fortes, um programa que vem de outros países, que deu muito certo em outros países e que a gente já está treinando os profissionais, porque quando acabar a pandemia, o Brasil vai ser um país de famílias fortes. Porque o governo Bolsonaro acredita que família forte é nação soberana, é nação próspera, é nação protegida. Aí a gente vem com o Ministério das Relações Exteriores. Mais de 21 mil pessoas repatriadas. E quando essas pessoas começaram a ser repatriadas, o governo Bolsonaro disse, primeiro as famílias, vai vir as famílias, as crianças, os idosos, as mulheres que estão sozinhas lá fora. Esse é um governo que se preocupa com a família. Não tem no mundo nenhum outro governo que repatriou mais de 21 mil pessoas em tempo de pandemia. É o governo Bolsonaro. É este governo. Aí a gente continua vendo, nos 500 dias, o que vocês fizeram. Tanta coisa. Ações já concluídas com foco no enfrentamento à violência. Hoje nós apresentamos aqui a nossa campanha de enfrentamento à violência doméstica. Cresceu no Brasil? Cresceu. No estado do Acre, 600%. Mas foi só no Brasil? Não. Todos os países que passaram pela pandemia, que estão passando pela pandemia, estão registrando números de violência doméstica. Mas a gente está fazendo o enfrentamento de uma forma muito séria. Para vocês terem uma ideia, o enfrentamento tem feito de todas as formas. Eu vou citar um exemplo, mas me permitam não dizer o nome da empresa. Uma única empresa de cosmético, em parceria com o nosso ministério, despejou no mercado, nos últimos meses, 700 milhões de produtos cosméticos, em que seu produto vem escrito o seguinte para a mulher: você não está sozinha. Em caso de violência, ligue 180. Sabe quanto essa empresa cobrou do governo federal? Nenhum centavo. Protegendo mulheres, junto com o governo federal. E a iniciativa privada veio como nunca proteger famílias no Brasil. Para vocês terem uma ideia, uma empresa, a Associação dos Produtores de Pequenas Aeronaves no Brasil, ofereceu agora para o Pátria Voluntária e para o nosso comitê de enfrentamento ao coronavírus, 1.000 pequenas aeronaves e seus pilotos para saírem no Brasil distribuindo cestas básicas conosco. Só um governo com muita credibilidade, a iniciativa privada e a sociedade civil viria da forma como está vindo, cuidar do nosso povo. É todo mundo cuidando de todo mundo. Eu encerro dizendo para vocês, Ministério da Cidadania, investindo mais de R$1.300.000, investindo dinheiros em mais de 1.300.000 pessoas, mais de 1.300.000 pessoas, imigrantes, que estão no Brasil sendo cuidadas e recebendo cartilhas nos seus idiomas de como se proteger do coronavírus. Cuidando de famílias brasileiras, cuidando de famílias imigrantes, cuidando de todo mundo. Nós terminamos, ministros, com as nossas famílias sendo alimentadas, com os nossos imigrantes sendo alimentados, os nossos indígenas, as cestas básicas estão chegando em todas as aldeias, nossos ciganos, nossos quilombolas. Nós entregamos esses 500 dias com as ações sociais jamais vistas na história do Brasil. Todos os nossos sendo cuidados e alimentados. Não temos muito hoje a celebrar, mas temos orgulho de dizer que o nosso povo está sendo cuidado. Parabéns, governo Bolsonaro. Parabéns, ministros. Parabéns a toda a equipe. E aqui, ministro Braga Neto, parabéns ao comitê. Aqueles heróis que ficam ali 24 horas. Aos nossos secretários que sentam ali, ministro, olha, e que a imprensa não mostra para o Brasil. A esses heróis, a esses homens e mulheres que trabalham 24 horas para a gente cuidar do Brasil. 500 dias de muitas realizações. Deus está cuidando desta nação. Obrigada. Boa tarde a todos. Não há o que celebrar em meio aos efeitos dessa pandemia.
as vidas dos brasileiros em risco, a economia também sob ameaça. Uma imagem importante a respeito do problema atual e que o presidente tinha alertado, que eram duas ondas. A primeira onda era da saúde, e nós estamos sob o impacto dessa onda. Estamos tentando furar isso. Há regiões que estão afogadas por essa onda, mas nós estamos tentando atravessar isso. Lançamos as nossas camadas de proteção social. E a segunda onda que o presidente sempre alertou, que é a onda da economia. E uma bela imagem sobre o drama que estamos vivendo é exatamente a de um pássaro que, para voar, precisa bater as duas asas. Enquanto o problema da economia, da saúde não estiver equacionado, nós não conseguimos voar com essa asa quebrada. E da mesma forma, sem uma economia funcionando, também não vamos decolar. Então nós precisamos bater as duas asas. O Brasil vai voar quando ele conseguir bater as duas asas. E essas duas ondas, ou essas duas asas, não estão sincronizadas. A primeira onda que se abateu sobre nós, a primeira asa que foi ferida, foi a da saúde. E à medida que o tempo passa, nós vamos ferindo também a outra asa. E essa é a ameaça a todos nós brasileiros. Nós da economia estávamos envolvidos justamente na reestruturação, na transformação dessa economia, porque o programa do presidente Bolsonaro era justamente um programa baseado em valores, princípios, com toda essa área social, saúde, família, uma aliança de centro-direita, uma aliança política de centro-direita, após décadas de alianças políticas de centro-esquerda, e uma vontade hercúlea de transformar o Estado brasileiro, porque o Estado dirigista corrompeu a política brasileira e estagnou a economia brasileira. Então, nós nos afastamos do caminho da prosperidade. O Brasil, que era uma das economias que mais crescia no mundo, durante 2, 3, 4 décadas, foi a economia que mais cresceu no mundo no século passado, foi desacelerando, foi perdendo potência, e justamente quem mais dizia que cuidava de educação e saúde, enquanto os militares cuidavam da infraestrutura, e deixaram um legado de infraestrutura, quem devia cuidar de saúde e educação, deixou como legado as últimas colocações nos exames PISA, ou seja, 30 anos cuidando da educação brasileira, a educação brasileira piorou bastante. E da mesma forma, estamos até hoje sem conseguir que 100 milhões de brasileiros possam lavar as mãos para se proteger dessa pandemia, porque não há saneamento. As tarifas de água e esgoto subiram bastante acima da inflação. E isso permitiu que os salários nas empresas estatais responsáveis por água e esgoto também subissem. Mas os investimentos em água e esgoto desceram. E 100 milhões de brasileiros hoje não podem lavar as mãos e têm esgoto a céu aberto. Então, quando nós entramos determinados a mudar essa estrutura da economia, retirar os privilégios, descentralizar recursos, justamente para que o dinheiro vá para a ponta e possa proteger a população brasileira, quando dizíamos mais Brasil, porque o povo vive nos municípios. Nós poderíamos ter mais saneamento, mais segurança pública, mais saúde, mais educação, se os recursos estiverem na ponta. E esse foi todo o programa do presidente. E nós começamos a fazer isso. Se fechamos a economia ao longo dos últimos 30, 40 anos, vamos abrir. Fizemos acordos comerciais que estavam parados há 8 anos, o Mercosul, há 20 anos, a União Europeia. Estamos em negociação com Coreia do Sul, com Japão,
com o Canadá, fechamos o acordo com o EFTA, que é a área da franja europeia. As privatizações, depois de um aquecimento inicial, temos agora o programa de aceleração, a simplificação dos impostos, a atualização do marco regulatório para disparar nos investimentos, tudo isso estava sendo encaminhado. O apoio do presidente, sempre, um Congresso reformista e uma hipótese que eu sempre contei também, que foi verdade para algumas reformas econômicas, mas não tem sido justa para o governo como um todo, que é exatamente a hipótese que eu tinha, é que a mídia enxergaria a outra face do presidente, não só de disputa política, aguerrida, de às vezes falar um palavrão, eu brincava e dizia que eram maus modos, mas com grandes princípios, ao contrário de governos anteriores, onde havia aparentes bons modos e sem princípios. O Brasil foi saqueado e quebrou em todos os níveis, municipal, estadual e governo federal, apesar das boas maneiras dos dirigentes. Então, eu achava que, eventualmente, a mídia encontraria essa outra face de um presidente que, durante 1 ano e meio, não teve episódio de corrupção, que, durante 1 ano e meio, se dedicou, com uma equipe de especialistas, a melhorar as condições do país. E espero também que o presidente veja o lado da mídia que ajuda as reformas, que empurra um Congresso reformista para as reformas e que houvesse essa aproximação. Essa hipótese de trabalho minha ainda não se verificou. Eu espero que se verifique. Eu acho que, para o bem do país, seria importante que todo esse esforço de transformação que o presidente representa, com 60 milhões de votos que recebeu, seja respeitado. Faltam 2 anos e poucos meses para a próxima eleição. Eu acredito que a democracia brasileira é vibrante, ela surpreendeu o mundo, que não acreditava que nós fôssemos superar os obstáculos. Fizemos uma reforma da Previdência quando milhões de pessoas em outros países avançados iam à rua para impedir a reforma da Previdência, e os brasileiros, demonstrando maturidade, pediram um sacrifício, seja de privilégios, seja para o benefício de gerações futuras. Então, essa atitude de seriedade que o governo tem merece respeito. Merece respeito. Da mesma forma que nós temos também, evidentemente, que respeitar e respeitamos a liberdade de expressão e esse quarto poder, que é a mídia, e cujas responsabilidades foram aqui também exortadas pelo general Ramos. Mostremos as verdades dos números, proporcionalmente o que está acontecendo. Vamos considerar com respeito, como bons democratas, os 2 ângulos da questão. O isolamento social protege vidas, no sentido de que nós nos afastamos um do outro, mas o isolamento econômico ameaça vidas brevemente, porque se do ponto de vista de proteção da saúde nós temos que estar um pouco afastados, do ponto de vista da economia, nós temos que estar absolutamente de mãos dadas. É um organismo vivo, e da mesma forma que nós temos o coronavírus, lutamos numa guerra contra esse organismo vivo que ameaça nossas vidas biológicas, a nossa vida econômica, a nossa vida social e a nossa vida política é ameaçada de desorganização se nós soltarmos as mãos uns dos outros. Essa camada civilizatória que permite que cada um de nós possa comer todo dia, porque a super safra vem, flui através de estradas desimpedidas, chega nos supermercados e chega às nossas casas, nós temos que manter esses sinais vitais pulsando, sob riscos de desorganização e colapso econômico e social logo à frente. Quando o presidente chamou a atenção disso, a interpretação, em vez de ser uma interpretação construtiva, ela é sempre antagônica. Falar da importância
da economia não é falar mal da importância da saúde e da vida. Então, preservar as vidas e preservar os empregos, desde o início, o presidente se manifestou e criou esse lema muito típico entre os militares: ninguém vai ser deixado para trás, não vamos deixar ninguém para trás. Imediatamente interrompemos as reformas estruturantes e nos lançamos às medidas emergenciais. As medidas emergenciais começaram primeiro, logo no dia 11 de março, quando a OMS declarou a pandemia mundial. Nós começamos a liberar primeiro 200 bilhões de empréstimos compulsórios, logo depois 100 bilhões pela Caixa Econômica Federal, mais 50 bilhões pelo BNDES. Eram medidas infraconstitucionais, antecipação de benefícios, proteger primeiro os mais vulneráveis, os idosos, antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas. Eram 46 bilhões que nós trouxemos justamente para os próximos meses. Incluímos 1.200.000 famílias no Bolsa Família, isso aí já eram 50 bilhões de reais. Então, 200 bilhões de compulsório, mais 150 bilhões de empréstimo de Caixa Econômica e BNDES, eram 350 bilhões de reais, mais 50 bilhões de antecipação de benefícios de pensionistas e aposentados, mais diferimento de recolhimento de FGTS, diferimento de pagamentos de impostos simples para proteger também as empresas mais simples, eram mais 150 bilhões. Então, 500 bilhões de reais liberados antes de se abrir um espaço constitucional. Eram todas atitudes infraconstitucionais antes de termos o espaço de reação, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Uma vez autorizado isso, imediatamente soltamos 120 bilhões do programa de auxílio emergencial, primeiro aos informais, estendido também à Bolsa Família e agora generalizado. São 60 milhões de brasileiros que eram invisíveis, nunca pediram nada ao Estado e, de repente, o Estado se lembrou de que eles não podem ser abandonados. É a faxineira, era o jovem ou o idoso que vendia bala nos sinais, era quem vendia um refrigerante na praia, é o chofer de táxi que ficou do dia para a noite sem capacidade de ganhar a sua própria vida. E nós estendemos, então, já está em torno de 120 bilhões e possivelmente subindo, de auxílio aos informais. Logo depois, mais 51 bilhões de suplementação salarial, um programa que está sendo elogiado no mundo inteiro como um dos programas de melhor resultado e está sendo agora avaliado dentro da Câmara e com possibilidades de que se cause danos a uma das mais efetivas ferramentas para a preservação de empregos. Para as pessoas avaliarem, os americanos, nas últimas 5 semanas, demitiram 26 milhões de pessoas. E o Brasil perdeu menos de 1 milhão de empregos e preservou, registrados, 7 milhões e meio de empregos com esse programa nosso. Pois bem, esse programa está agora lá no Congresso sofrendo ajustes para que sindicatos aumentem sua arrecadação no momento em que o Brasil cai. E não é só isso. Estamos da mesma forma agora estendendo, além desses 100 bilhões para proteção de emprego, que foram 51 para esse programa de suplementação salarial. Se a empresa não pode pagar, nós pagamos um pedaço. Pode renegociar o salário. Se ele cair, nós pagamos um pedaço desse salário que foi renegociado para baixo. E, além disso, para pagar a outra parte, se a empresa está com dificuldade, nós damos o capital de giro, são mais 40 bilhões. Então, são quase 100 bilhões para preservação de emprego, mais de 100 bilhões para auxílio emergencial, mais de 130 bilhões para estados e municípios, fora 50 bilhões que já haviam sido direto, transferência fundo a fundo, mesmo do governo federal com problemas e perdendo receita, garantimos o repasse, 16 bilhões de repasse nos fundos de participação para estados e municípios, mais 8 bilhões diretos de transferência fundo a fundo.
Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios, mais 2 bilhões de auxílio direto no Sistema Único de Assistência Social, mais 20 bilhões de securitização, mais 37 bilhões de perdão de juros e principal, não perdão. E as medalhas são dadas após a guerra, não antes da guerra. Nossos heróis não são mercenários. Que história é essa de pedir aumento de salário porque um policial vai à rua exercer sua função ou porque um médico vai à rua exercer sua função? Se ele trabalhar mais por causa do coronavírus, ótimo, ele recebe hora extra. Mas dá medalhas antes da batalha? As medalhas vêm depois da guerra, depois da luta. O Brasil forte, erguido. Nós vamos nos lembrar disso, vamos botar o quinquênio, o anuênio, o milênio, o eugênio, tudo que for preciso, mas não antes da batalha. Nós não podemos aproveitar um momento de fragilidade em que o Brasil cai na crise financeiramente. Levamos 1 ano e meio, a reconstrução de um país leva anos. Passamos 1 ano e meio tentando reconstruir. Quando estamos começando a decolar, somos atingidos por uma pandemia. Então eu acho que nós, como brasileiros, temos que estar juntos, temos que atravessar essa primeira onda de saúde juntos. Temos que estar juntos no esforço para impedir que o Brasil colapse também financeiramente. E essa segunda onda que o presidente tem alertado pode nos remeter a um país onde as prateleiras estão vazias. As pessoas até têm os recursos, que não faltarão, não vai faltar dinheiro para a saúde. Nós estamos mandando centenas de bilhões para os senhores avaliarem. O Brasil, do ponto de vista de esforço fiscal, é o dobro da média dos países emergentes. A média dos países emergentes é de um déficit primário em torno de 2,3. E a média dos países avançados é de 4,4. Pois bem, o Brasil já está em 4,6. Maior esforço fiscal do que a média dos avançados e o dobro dos emergentes. E numa hora dessa, não estamos fazendo o suficiente, o governo é descoordenado, o governo não consegue entregar. Isso é injusto, isso é uma covardia, no momento em que estamos todos envolvidos nessa luta. 40 milhões de brasileiros digitalizados em 2 ou 3 semanas, o dinheiro chegando. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o cheque não chegou ainda para a maior parte da população, no país mais avançado e mais rico do mundo. E nós aqui, sendo apedrejados enquanto lutamos em defesa do país. Então, o apelo que eu faço é que haja moderação, de parte a parte. Se nós estamos um pouco excitados pela luta também e pelo combate, estamos cansados, nos perdoem se errarmos. Agora, pensem também no que está acontecendo do lado de cá. Onde um país onde não há corrupção, onde o presidente luta desesperadamente para mudar a forma como a política era feita, para reafirmar valores que 60 milhões de brasileiros apoiaram, como família, como religião. Todo mundo é livre para ter a crença que quiser. Agora, respeito de parte a parte. Não faz sentido, nós estamos num barco ameaçado de ser afundado por 2 ondas enormes, e nós estamos lutando a bordo. O que nós vamos conseguir com uma luta a bordo desse barco? Vamos salvar o barco. Quando a gente chegar em terra firme, a gente começa a brigar de novo. Então, eu diria, primeiro, que nós estamos num esforço emergencial com a economia. Do ponto de vista de recursos de liquidez, já saíram mais de 1 trilhão e pouco, mas isso normalmente são fluxos financeiros. Do ponto de vista de impacto sobre o déficit, efetivamente, o número é menor, mas é o dobro dos emergentes e é maior que a média dos avançados. Não há como não dizer que o Brasil está fazendo muito mais para proteger as vidas, salvar as vidas e proteger os empregos dos brasileiros, por um lado. E, por outro lado, dizer o seguinte: nós vamos lutar, nós vamos atravessar essa primeira onda da saúde,
Nós vamos nos encontrar do outro lado e nós vamos celebrar a vida. Porque a pandemia tem início, meio e fim. E o Brasil não. O Brasil vai seguir e vai continuar. E a nossa economia é uma das poucas que tem condição de fazer um V, de bater no fundo e voltar. Quando nós conversamos, e conversamos diariamente com as empresas, nós sabemos que o setor de construção civil tem 55 mil pessoas trabalhando, recebendo protocolos de como trabalhar, máscara, distanciamento durante o período de trabalho, informação, e o resultado são menos de 100 mortes, são 100 em estado grave e 10 mortes, com 55 mil pessoas trabalhando. O que significa que, se houver um protocolo eficiente, esse trabalhador, às vezes com pouca informação, às vezes vivendo 5, 6, 7 pessoas num pequeno espaço confinado, a probabilidade da infecção ali é maior do que se ele estiver no trabalho bem cuidado e bem informado e sendo testado, porque é teste e tratamento. Teste e tratamento. Testou, está bom, segue trabalhando. Testou, está ruim, tratamento. Então, no setor de construção civil, são 55 mil funcionando assim. Quando nós conversamos, por exemplo, com a aciaria, que é o outro extremo, é alta intensidade de capital, pouco trabalhador, e eu perguntava sempre, como é que está o autoforno? Ah, já desligamos 6. E quando é que volta a derramar aço se ligar hoje? 30, 40 dias. Aí esses empresários vêm a Brasília para nos avisar que, se ficarmos fechados muito mais tempo, o autoforno esfria realmente, e quando você ligar de novo, ele só pega daí a 8 meses, 9 meses, 1 ano. Quando eles vêm nos avisar isso, da possibilidade de agravamento e colapso, o presidente, na mesma hora, sabendo da limitação dos seus próprios poderes, porque vivemos numa democracia, pede que essa informação seja levada ao Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: não é o presidente que decide isso, quem decide isso é o governo estadual e o prefeito. Na hora que o presidente leva essa informação lá, a interpretação, estão pressionando o Supremo. Não tem ninguém pressionando o Supremo. Consultou antes disso? Consultou, ligou para lá, perguntou, podemos ir aí? Temos informações importantes que nós gostaríamos de compartilhar. Aí vira a marcha da morte, em vez da marcha da vida. Então, esse tipo de interpretação não ajuda nada. Não ajuda nada, cria uma confusão danada, entendeu? Eu reconheço que nós também, às vezes, não ajudamos. Eu mesmo saio de mídia, porque estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Se esclarecêssemos, conversássemos mais, podia estar muito melhor a informação, fluindo de parte a parte. Mas se você dá uma informação, vem 2 pedras, você dá uma informação, vem 2 pedras, você não perde tempo dando a informação, você vai trabalhar e mergulha. Então, eu acho que está na hora, já passou da hora, de nós fazermos um experimento. Vamos ficar sem jogar pedra um no outro 10 dias. Vamos ver o que acontece com o país. Então, eu digo o seguinte, o Brasil é um dos poucos países que tem condição de fazer a recuperação em V. O Brasil estava começando a decolar quando o mundo estava em desaceleração sincronizada. Não sou eu falando isso. Eram as maiores economias do mundo reunidas em Davos, depois na reunião do FMI, e a avaliação deles era unânime. O mundo está descendo. E, para surpresa deles, o Brasil estava começando a decolar. Então, nós temos condição de fazer um V. Se nós continuarmos brigando a bordo, vai virar um U. Em vez de bater e voltar rápido, ela vai afundar e vai ficar um bom tempo antes de voltar. E isso só vai agravar a crise da saúde. E se brigarmos bastante, aí podemos fazer um L. Você bate, afunda e fica. E isso é muito pior para todo mundo. Então, nós temos que entender que são 2 organismos vivos lutando.
De um lado, nós, biologicamente, lutando contra um vírus, que tem princípio, meio e fim. Ele vai embora um dia. Nós vamos criar a nossa imunidade coletiva em algum momento. E, de outro lado, tem um organismo vivo, pulsando, que é a economia brasileira. E nessa nós temos que ficar de mão dadas. É o contrário da outra, onde nós temos que ficar distanciados. O que podemos fazer nos próximos 2, 3 meses? Enquanto combatemos, através dessas medidas emergenciais, o problema do desemprego e da queda. Ela cai, pode voltar em V, pode voltar lentamente em U e pode ficar lá embaixo. Nós não vamos deixar ficar lá embaixo. Nós vamos aprovar, vamos disparar 2 ondas. Uma de produção e emprego e outra de investimentos. Vou falar primeiro rapidamente da produção da onda de investimentos, que estamos conversando com o nosso chefe da Casa Civil, que é o coordenador de todos esses projetos. Estamos trabalhando nisso juntos e sabemos que, ao contrário das maiores economias do mundo, e isso está nos dados. Por exemplo, o Brasil recebeu mais investimentos nesse primeiro trimestre, investimentos diretos de fora, do que recebeu no ano passado. Então, que história é essa que o capital está indo embora, que não quer ficar no Brasil, que não há crença e confiança no nosso governo? Nós tivemos mais investimento no primeiro trimestre desse ano do que no primeiro trimestre do ano passado. O Brasil é a única economia do mundo que está aumentando as exportações. O que era uma maldição virou uma bênção. Foi uma maldição ficar 20, 25 anos fora da integração às cadeias produtivas globais. Nós estávamos dormindo enquanto o mundo estava se integrando e avançando. Foi uma maldição. Mas, curiosamente, na hora que um meteoro atinge o Brasil e atinge o mundo, que é essa pandemia, o que era uma maldição virou uma bênção. As cadeias produtivas globais estão rompendo, uns param de encomendar dos outros, e o Brasil, que só vendia produtos agrícolas e minério, está vendendo produtos agrícolas e minério. E as exportações subiram em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Então, o choque externo que o Brasil ia sofrer, o PIB ia cair pelo menos 1/3 pelo choque externo e 2/3 pela autoimolação, quando fazemos o distanciamento social. Vamos devagarzinho enfraquecendo os sinais vitais da economia. Esse 1/3 que viria de impacto externo não veio. Agora é conosco. Afunda se nós nos afundarmos. E essa reflexão é que o presidente nos convida a fazer. E diz, vamos pensar sobre isso. Pensem. É legítimo, é um outro ângulo. Tem um ângulo que é o seguinte, olha, pode acontecer isso, certo. Vamos proteger a saúde, escutamos bastante, como foi dito aqui, vemos isso diariamente na televisão, o dia inteiro, morrendo gente, sim. Péssimo, terrível para todos nós. Não há o que celebrar. Agora, vamos escutar o outro lado, pode morrer muito mais, hein? Porque daqui a pouco falta comida. Daqui a pouco a prateleira está vazia. E daqui a pouco é uma desorganização social. Então, vamos só escutar esse alerta. Em vez de jogar pedra uns nos outros, vamos ouvir uns aos outros, vamos nos ouvir uns aos outros. Esse é o convite, a reflexão. Do ponto de vista econômico, nós vamos disparar uma onda de investimentos. O marco do saneamento está no Congresso há 1 ano, está no Senado. Pronto, nossa equipe trabalhou isso 1 ano, o senador Tasso Gereissati, com a equipe dele, um belo trabalho ele fez, nós ajudamos, pronto para votar. Se votarmos hoje, daqui a 1, 2, 3 meses, quando a economia começar a reativar, já voltam os investimentos. São dezenas de bilhões de reais, podendo ser centenas de bilhões. E os brasileiros vão poder lavar as mãos, porque se essa doença ficar mais tempo conosco, é bom que alguns brasileiros daqui a 3 meses possam pelo menos lavar as mãos.
para tentar escapar dessa doença. É uma covardia deixar o brasileiro sem água enquanto a doença se propaga. Isso está pronto lá. A outra é o marco do setor elétrico. A Eletrobras precisa de recursos para o Brasil não sofrer um apagão lá na frente. Precisa investir 16 bilhões por ano, não consegue investir mais do que 3. São 3,5 que ela investe. Então nós precisamos avançar com isso também. São as privatizações que nós já estamos querendo fazer. Não dá para fazer agora, a Bolsa está mal. Mas se fizermos um V, no final desse ano, as bolsas antecipam, já estão subindo de novo, e estaremos lá com o marco do setor elétrico. Petróleo e gás natural, o choque da energia barata para reindustrializar o Brasil. Não vamos perder a pista, nós estamos nessa pista. São centenas de bilhões para petróleo e gás que vem por aí. Saneamento, petróleo e gás, eletricidade, infraestrutura, concessões. Vamos criar milhões de empregos. E agora mais ainda. Agora com a crise da saúde, vai ficar mais óbvio algo que eu tenho sempre insistido. É o mais cruel e o mais perverso dos impostos. O imposto sobre o trabalho, o imposto sobre o pagamento, o salário, a folha de pagamentos. Isso é um crime contra o brasileiro. O brasileiro recebe pouco, o salário é baixo, mas o custo para a empresa é alto, é o dobro. Então nós temos que eliminar isso. Nós temos que criar a carteira verde e amarela. Não tem os encargos trabalhistas lá. Nós vamos criar milhões de empregos. Nós vamos ter que fazer frente de trabalho. Nós vamos pegar 1 milhão, 2 milhões de jovens, vamos tirar das ruas e vamos botar essa turma recebendo recursos para receber treinamento técnico, para se preparar para o emprego futuro. Nós vamos seguir com a nossa reforma tributária, para criar um bom ambiente de negócio, para trazer investimentos para o Brasil. Não é porque nós fomos nocauteados, caímos, estamos no meio da confusão e do incêndio, que nós vamos perder o rumo. Nós estamos com a bússola na mão, nós sabemos onde é o norte. E nós vamos voltar para o norte. E nós vamos vencer a Segunda Guerra também. Nós vamos atravessar essa primeira onda da saúde, juntos, brigando menos. E nós vamos atravessar a segunda onda também, que é essa econômica. Então eu quero que saibam que nós estamos trabalhando, que há uma determinação. O presidente é um homem determinado. É um homem determinado. Vocês estão assistindo a mais um episódio agora, que nós derrubamos as 3 grandes despesas. Primeiro era os privilégios da Previdência, segundo era o paraíso dos rentistas, todo mundo vivendo de renda, os juros desabaram, pagávamos aí 400 bilhões todo ano, agora está abaixo de 260, 250. Estamos economizando esse dinheiro, que antes era para rentistas, e agora está à disposição justamente da área social. Eu digo sempre à ministra Damares, um pouquinho de dinheiro assim, faz um trabalho gigantesco. Enquanto isso, nós pagamos centenas de bilhões em pagamento de juros por incapacidade de controlar nossas próprias despesas. Então, precisamos agora, nesse momento, eu estou pedindo apoio agora, nesse momento, precisamos da contribuição do funcionalismo público. Dezenas de milhões de brasileiros estão sendo demitidos, milhares de empresas estão fechando. Só estamos pedindo uma contribuição. Isso vale para funcionalismo de prefeitos, governadores, prefeituras, estados e municípios, né? Municípios, estados e o governo federal. Estamos pedindo o apoio dos prefeitos, dos governadores e da Câmara e do Senado. Não queremos tirar nada de ninguém. O presidente disse, não houve planos de cortar 20% dos salários, teve gente na Câmara estudando isso. Nós sempre tivemos a mesma posição. Não vamos tirar nada de ninguém. Só vamos pedir uma contribuição. Por favor, enquanto o Brasil está de joelhos, nocauteado, tentando se reerguer, por favor, não assaltem o Brasil. Não transformem num ano eleitoral, onde é importante tirar o máximo possível do gigante que foi abatido. Deixa ele levantar.
Não permitam que as despesas extraordinárias que nós estamos tendo, distribuindo esses recursos para estados e municípios, não permitam que esse dinheiro que está sendo dado de boa fé para ajudar a guerra da saúde, não permitam que isso vire aumento de funcionalismo. Porque se acontecer isso, o que era uma despesa transitória de uma guerra na saúde que tem princípio, meio e fim, virou um aumento permanente de despesas. E aí o que vai acontecer? Imediatamente, na hora em que essas despesas sobem, o mundo e os brasileiros, olhando para o Brasil, vão dizer o seguinte: abriu a porteira, os juros agora vão começar a sair, porque o governo está de joelho de novo, quebrado, precisando de empréstimo. Volta o paraíso dos rentistas, sobem os juros, desaparecem bilhões, centenas de bilhões rapidamente. Nós tivemos um pequeno ensaio disso há 2 ou 3 semanas atrás, quando falamos que íamos sair do buraco cavando mais fundo. Vamos fazer um PAC mais fundo. O PAC quebrou o Brasil, o PAC da Dilma. Então vamos fazer um PAC mais fundo, vamos furar mais um pouco para ver o que a gente faz. Evidentemente não foi isso que a Casa Civil falou, não foi isso que o presidente falou, não foi isso que o general Ramos falou. Mas a interpretação foi essa. Bastou essa interpretação, sumiram 120 bilhões em 2 ou 3 dias. Fora os 200 bilhões que foram destruídos de valor das companhias nas bolsas. Mas o mais importante, quando as taxas de juros começam a subir, num sinal claro de desconfiança na capacidade financeira do Brasil, o Brasil está de joelho de novo. Quando isso acontece, voltam as transferências de renda para os rentistas, transferências perversas de renda. Damares, me dá aqui o dinheiro dos índios, me dá aqui o dinheiro das crianças, me dá aqui o dinheiro dos pobres, porque nós temos que entregar para os rentistas. Ou eles não vão financiar os nossos gastos. Então, nós estamos dando adeus a esse mundo, nós estamos indo embora desse tempo, nós estamos criando um caminho da prosperidade novo. E nós sabemos onde é esse caminho. E não é o fato de terem nos derrubado que nós vamos perder a energia, a determinação e o senso de direção. Isso está sendo conversado agora. O presidente assumiu o compromisso publicamente que ia vetar esse aumento. Agora, o que adianta um presidente vetar, e ele me pergunta isso, se quando ele veta, o Congresso derruba o veto? É para que isso? É para impor uma derrota política ao governo? É para voltar ao caos dos juros altos? É para desorganizar a economia brasileira? É para transformar numa farra eleitoral um gesto de grandeza nosso de mandar recursos contra a guerra da saúde? Essa é a pergunta que está no ar. E essa pergunta agora envolve as próximas 2 semanas, que serão decisivas. O presidente, de um lado, exercendo o veto, e o Congresso, de outro, não derrubando o veto, deixando que o dinheiro da saúde fique na saúde, em vez de virar aumento de funcionalismo ou farra eleitoral. Vão me criticar amanhã, está criticando as organizações, as instituições, está criticando o Congresso. Não é isso que eu estou fazendo. E aí volta o apelo do ministro Ramos. Eu estou dizendo uma coisa, vamos ver o que eu vou ler amanhã. Eu estou pedindo uma contribuição do funcionalismo público brasileiro, eu estou pedindo ao Congresso que não vete, que não derrube o veto do presidente. Eu estou pedindo ao Congresso que faça o que eu acredito que nós somos. Uma grande sociedade aberta, uma democracia dinâmica, onde os poderes vão demarcando seus territórios e atuando. A Câmara, generosamente, no caso da Previdência, fez alguns cortes e não há problema nisso. Eu nunca reclamei. Foi aprovada uma reforma da Previdência onde a Câmara fez alguns cortes. Agora, os governadores fecharam um acordo de 90 bilhões, de repente volta uma proposta de 220 bilhões. É demais. Quebra a União. Nós não podemos garantir as receitas dos estados e se ficarmos em isolamento muito mais tempo. E se cair o ICMS, o ISS de 5 mil municípios também por muito mais tempo.
Nós vamos quebrar a União? Como é que eu posso assinar um compromisso de ressarcir todo mundo por isso? Esquecem-se que nós também estamos perdendo as receitas. Podemos nos endividar? Sim, mas há limites. Ou os juros começam a subir e desorganizamos o Brasil de novo. Então, quando isso aconteceu, eu pedi socorro à Casa da República. Eu fui ao Senado e pedi socorro. E o Senado ajudou e desenhou um projeto. E aí dizem que o próprio líder do governo foi lá e furou. Que negócio é esse? Na hora que o Brasil está caído? Que história é essa? E aí o presidente me diz, não, Paulo, isso aí foi uma manobra política lá, nós não podíamos sofrer uma derrota inútil, mas conte com o meu apoio, nós vamos fazer esse veto. Agora, não queremos que haja uma exploração política. Eu veto, eu tenho o ato de coragem, determinação que os brasileiros querem, e aí o Congresso vem e derruba. Cabe a mim alertar ao Congresso o seguinte, senhores, vamos refletir, vamos pensar, se o presidente da Câmara quer cortar 25% os salários, por que não só manter constante? Trabalhe por isso, presidente Rodrigo Maia, colabore conosco como colaborou quando fizemos a reforma da Previdência. É uma hora de assumir as lideranças, fazer as coisas difíceis. O importante para o Brasil não é só que a liderança política procure a popularidade. O presidente é popular, ele não é populista, ele é popular. Ele toma as decisões difíceis. Quando ele alerta para a segunda onda, ele foi apedrejado, todo mundo criticando. Mas ele mantém o alerta dele para a segunda onda. Agora a mesma coisa, se ele tiver que vetar, ele veta. Agora, não transformem isso num ato inútil. Esse é o pedido que eu faço, de colaboração, de que nós sejamos bem interpretados. A democracia brasileira tem funcionado, os poderes demarcam seus territórios, o presidente não fez nenhum ato contra esse funcionamento. Quando um ministro do Supremo diz alguma coisa e pede a ele que não faça um movimento, ele respeita. Alerta, diz, olha, acho que estão invadindo meu território, mas respeita. Então, e eu acredito nisso. E nós estamos aperfeiçoando as nossas instituições. A política já mudou, ela hoje é temática. Ela hoje é quem é a favor da defesa, da vida e do patrimônio, podendo estar armado, quem é a favor da família, que a política nossa já é temática, não é mais tomar lá da cá, não tem nada disso. Tem um centro democrático se formando para apoiar politicamente o governo, é um centro democrático, ele é programático, ele não é fisiológico. Então, nós estamos nos observando, todos nós a nós mesmos, e nós estamos construindo uma sociedade melhor. Eu quero acreditar nisso, peço aos senhores que nos ajudam nisso. Tá certo? Muito obrigado. Vamos dar início às perguntas da imprensa. Primeira pergunta, Romualdo de Souza, Rádio Jornal do Comércio. Senhores ministros, boa noite. Ministra Damares. Eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. General Braga Neto, por gentileza. No slide que o senhor apresentou agora há pouco, o senhor citou que o Brasil já recebeu 2.932.000 comprimidos de cloroquina, dos quais 223.000 foram distribuídos em Pernambuco. A minha pergunta é a seguinte, não ainda em relação à quantidade, mas em relação à procedência, ao procedimento. Isso significa, na prática, ministro, que a partir de agora a cloroquina vai fazer parte de todo esse procedimento de enfrentamento do coronavírus? São semelhantes em ambos os casos, tanto no caso do ministro Mandetta, como no caso do ministro Taishi hoje, eles têm uma interpretação de que o presidente estaria forçando, né? Eles estariam sendo forçados pelo presidente a seguir uma abordagem da crise que a ciência rechaça, né? No caso do ministro Taishi, era essa questão justamente da cloroquina, que ele não quis recomendar no estágio inicial, e o presidente insistindo aí
né, em que o medicamento fosse recomendado, fosse alterado os protocolos do Ministério da Saúde para recomendar esse medicamento. Então, a minha pergunta é, assim, que recado que o senhor dá para a população, depois de 2 ministros demitidos? O presidente está ignorando a ciência? Essa é uma pergunta. Eu queria só complementar para a pergunta para o ministro Paulo Guedes. Ministro Guedes, a cada demissão de ministro ou a cada crise política, o dólar sobe, os juros futuros sobem, né? Os indicadores, a bolsa cai, né? Isso tem um reflexo na economia brasileira que vai além da mídia, além do que se noticia, vai em fatos, né? Demissão do ministro Moro, saída do ministro Mandetta, agora a saída do ministro Taixe. Então, eu queria saber de que maneira isso preocupa o senhor, do ponto de vista econômico, e se o senhor tem conversado com o presidente também a esse respeito. Bem, eu primeiro, Ramos. Bem objetivamente, primeiro, o ministro Taixe saiu por questões de foro íntimo. Conversou hoje com o presidente, conversa amigável, conversou comigo e outros ministros, sem problema nenhum. É uma questão de foro íntimo, são posições diferentes, o presidente não ignora a ciência, o presidente segue os protocolos, ele tem uma visão diferente do qual é o protocolo a ser seguido, tá? E a questão do ministro Taixe é uma questão realmente de foro íntimo. No tocante ao recado à população, nada mudou. O governo federal já liberou mais de 11 bilhões para a saúde. São mais de 3 mil leitos de UTI e outros dados que os senhores podem observar aí. A equipe continua funcionando normalmente. Não há solução de continuidade na saúde. Cada um com a sua responsabilidade. Governo federal cumpre as suas responsabilidades, governos estaduais e municipais, cada um tem a sua responsabilidade. Vamos. Só para completar, eu convido qualquer repórter, a saída do ministro é ruim, tudo bem, vai lá no Ministério da Saúde, tem homens e mulheres até meia-noite, 1h da manhã, dando tudo de si para tentar ajudar o Brasil. Isso não vai mudar. O que eu digo para a população não vai mudar. O General Pazuello, que a gente conhece, vai ficar interino e está tocando o Ministério. E como disse o ministro Braga Neto, conversei hoje com o ministro Nelson Taixe, estava sereno, uma decisão de fórum íntimo. Aliás, ele, na coletiva que os senhores acompanharam, ele falou, a vida é feita de escolha e ele escolheu sair. Simples assim. Obrigado. Eu queria fazer uma correção rápida. Primeiro, de quando eu falei exatamente desses aumentos de funcionalismos, que eu disse, olha, com milhões de brasileiros sendo demitidos, é uma contribuição do funcionalismo não pedir aumento. Porque isso nos garante que o ano que vem, as despesas com juros estão baixas, as despesas com funcionalismo não subiram, porque não houve aumento, e esses centenas de bilhões que justamente seriam transferidas para rentistas, com juros subindo, com essa incerteza e essa confusão toda, na verdade esse dinheiro continua tranquilo, calmo, e o Brasil virou, na verdade, uma fonte de empreendedorismo, um país movido pela força do empreendedorismo. Centenas de bilhões sendo investidos em água, saneamento, infraestrutura, logística, óleo e gás. E isso é o que nós queremos, um país estável, do ponto de vista de oportunidade de investimento. Então, eu dizia assim, eu até me esqueci que os 26 milhões que foram demitidos são nos Estados Unidos. Aqui não houve essas demissões. Foram menos de 1 milhão que foram demitidos. Mas nós impedimos a demissão de 7 milhões e 500 mil que seriam demitidos. Então, na hora em que o setor privado, o trabalhador privado, está sendo ameaçado de decisão, e aí sim, seriam milhões de funcionários sendo demitidos, e nós estamos conseguindo na luta impedir que eles sejam demitidos, nós estamos pedindo essa contribuição do funcionalismo, que é simplesmente não pedir aumento por esse tempo. Bom, só para esclarecer isso, que ficou para trás. Também um outro ponto importante que o ministro Braga Neto chamou a atenção, é que nós demos aí 18 bilhões diretamente, mas indiretamente,
já desceram mais de 200 bilhões para estados e municípios. Porque nesse acordo que nós estamos fazendo, justamente, basta que o dinheiro não vá para aumento, porque se for para aumento de salário, esse dinheiro vai ser perdido. Mas se não for para aumento de salário, perdido do ponto de vista da saúde. Se não for para aumento de salário, esse acordo que está sendo fechado agora com os estados e municípios envolve 60 bilhões de transferência direta e mais 130 bilhões que, em vez de serem aumentos de salário o ano que vem, estarão disponíveis exatamente para essas outras atividades, que não é só a saúde, é o transporte urbano. Se você precisar ir ao hospital de repente, hoje, as companhias estão parando de girar, porque ninguém está tomando ônibus, então, mas nós temos que manter o transporte urbano funcionando. É a merenda escolar, é o policiamento na rua, para não haver saque, confusão. Então, tem uma série de atividades ligadas. Então, reforçando o que o ministro Braga Neto disse, são 200 bilhões que estão descendo para estados e municípios, para nenhum brasileiro ficar para trás, para não deixar, não abandonar ninguém no meio dessa crise. E aí, especificamente, quanto à sua pergunta, o clima de negócio. Evidentemente, eu sempre contei, desde o início, ainda na campanha, quando me perguntaram, essa aventura política, o senhor vai entrar aí, porque o presidente Bolsonaro, eu sempre disse o seguinte, olha, o presidente Bolsonaro é um democrata, ele está aí há 28 anos exercendo o mandato, 27, 28 anos. Ele não concorda com os termos em que a política é feita, a velha política. Mas ele está aí, ele é um democrata, ele está aí há 28 anos. E ele vai apoiar essa transformação do Estado brasileiro, porque ele concorda com esse diagnóstico, que foi o excesso de intervenção do governo na economia, que criou esse espaço para aparelhamento político das empresas estatais, desvio de recursos. Onde é que aconteceu o mensalão? Nos Correios. Onde é que aconteceu o petrolão? Na Petrobras. A empresa privada, quando tem a corrupção, e houve também, eles são presos e a empresa quebra e perde as obras e sai do jogo. Nas empresas públicas tem que ser a mesma coisa. Ou elas estão servindo ao bem comum, ou nós preferimos vender, privatizar. A infraestrutura brasileira foi construída pelos militares. Eletrobras, Telebrás, Siderbras, quando você pega essas grandes empresas, elas foram esgotadas. Elas já fizeram o ciclo de crescimento, já botaram aí a infraestrutura, só que precisa de mais infraestrutura. E o governo está exaurido financeiramente. Não é nenhuma questão ideológica mais. O governo não tem mais recursos para investir. O governo quebrou. O investimento público era 15% do PIB, caiu para... O investimento público federal é 0,6% do PIB. Se nós triplicarmos, nós não temos nem capacidade de reposição para manter o que existe hoje. Se triplicar, vai para 1,8%. Não é nada. O investimento total é 15%. Então, nós precisamos justamente dessa modernização de marco regulatório, tudo isso, para disparar essas ondas de investimento em todos esses campos. Então, e é onde nós vamos e é onde nós estamos trabalhando juntos. Ele é o coordenador das equipes ministeriais, cada um tem seu projeto, ele é o coordenador, e eu, na verdade, apenas formulei o programa do Caminho da Prosperidade, que vai ser turbinado, e vamos trabalhar juntos isso. Então, esse é o nosso caminho. Aí você pergunta, bom, mas e quando sai um ministro, acontece isso, acontece aquilo? Ora, evidentemente, o ideal para nós é que houvesse uma completa harmonia. Se não houvesse pandemia, se não houvesse criminalidade, não houvesse nada, estava tudo tranquilo, existiria só a dimensão econômica, nós iríamos trabalhando e dá tudo certo. Mas isso não é a vida real. A vida real é que há disputas políticas, há pandemias, há todo tipo de coisa. Eu acho que a rotatividade desse governo foi bem menor que a de governos anteriores. Então, se dissesse, não vai ter investimento porque tem ministro caindo, eu acho que há muito menos ministro do que caiu anteriormente. Porque realmente foi um ministério bastante técnico que foi montado, e às vezes há uma diferença de opinião forte. Se tem um presidente que tem uma orientação, o ministro tem outra, quem tem voto é o presidente, quem sai é o ministro. É absolutamente natural isso. E não há nada de anormal nisso. O anormal seria o contrário, sair o presidente porque o ministro quer fazer alguma coisa que o presidente não quer. Então, eu acho que é normal da democracia, existe esse giro. Isso perturba o ambiente? Depende. Se nós aprovarmos, por exemplo, lá, essa questão do veto e o Congresso não derrubar, tudo que você falou
os juros vão cair, a Bolsa vai acontecer tudo. Se ao contrário, não cair nenhum ministro, mas a gente derrubar o veto do presidente lá, ou o presidente não vetar, a Bolsa vai cair, os juros vão subir, o dólar vai subir, entendeu? Os agentes econômicos reagem pela configuração da política econômica. Então, se cair um ministro aqui, cai um ministro ali, mas as coisas estão indo na direção da configuração correta econômica, a coisa segue. E não é porque o ministro da Economia é importante, eu já disse isso 1000 vezes ao presidente. Se o presidente mantiver o rumo, ele pode trocar o ministro da Economia quantas vezes quiser. Agora, se ele tirar do rumo certo, ele pode botar o ministro que ele quiser que vai dar errado. Porque o certo é o certo, não é a pessoa. O certo é o que tem que ser feito. A pessoa, uns são mais determinados, uns enxergam mais claros, outros não. Você pode ficar trocando quanto quiser, mas o importante é a direção, tá certo? Então, eu acho que se nós aprovarmos, por exemplo, se o presidente veta e o Congresso aprova, nós vamos ver as condições de criar um bom ambiente de investimentos seguindo e tudo melhorando, independente de se há um ministro aqui ou outro ali. Próxima e última pergunta, Daniel Gulino, Jornal o Globo. Boa tarde, ministros. Queria insistir um pouco na... Está encerrada esta coletiva de imprensa. Uma boa noite a todos.